A Revolução Russa aconteceu em 1917, né? Lembrando que também fez parte da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ver ao longo dos slides que teve um momento que ela precisou sair, que a nação, né, sair da Primeira Guerra. Foi quando aconteceu a Revolução Russa, ok? A Revolução Russa de 1917. Foram levantados, né, dois levantes populares. O primeiro ocorrido em fevereiro, contra o governo de Czar, né, Nicolau II, e o segundo em outubro, né? Então no mesmo ano aconteceu dois movimentos contra o Czar. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia, e na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime de governo baseado em ideias socialistas. Então isso vai influenciar muito o mundo a partir desses dois ideais, capitalismo, socialismo, comunismo, né? Então a gente tem listas. As causas da Revolução Russa do contexto histórico. Na Rússia do século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta, né? No campo, reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras da mão da nobreza, dos ricos. A Rússia foi o último país a abolir a escravidão, que isso ocorreu em 1861. E em muitos lugares continuava-se com um sistema de produção feudal, mas bastante antigo. A reforma agrária promovida por Czar Alexandre II, que foi de 1855 e ele morreu em 1871, pouco adiantou para aliviar as tensões do campo. O regime czarista reprimia a opressão, a polícia, a política controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Então, era uma forma de governo bastante controladora. Vamos pensar assim, né? Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, a maioria, né? Condenadas por crimes políticos, quem era contra o regime. Então, era expulso do país. Capitalistas latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. Já no governo, a Rússia acelerou o processo de industrialização aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e Petersburgo. Então a Rússia vai se aproveitar dessa época para pegar a capital de outros países para financiar esse processo rápido de industrialização, que também aconteceu no Brasil bem mais para frente. Apesar disso, as condições de vida pioraram, como a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários, né? Então esse dinheiro e essa industrialização, esse aumento de capital ficou na mão de pouquíssimos, né? Como a gente vê aqui, banqueiros e empresários. Então, quer dizer, a burguesia também não tinha acesso a esse lucro, vamos pensar assim. A posição ao governo crescia, quer dizer, todo esse cenário aumentava uma insatisfação com o governo. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, dos seus líderes, Lenin, principalmente, né? Tinha que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. É interessante quando a gente começa a assistir o filme de Olga, como eu já passei para vocês, fala um pouco sobre a Rússia, né? Porque Olga era russa. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas na Rússia. Isso acabou por dividi-lo em duas correntes, quer dizer, o partido que era contra todo esse regime, ele se dividiu em duas correntes. Foram elas: bolcheviques e mencheviques, né? Maioria em russo, né? Liderados por Lenin, que era a figura principal, defendia a ideia revolucionária de uma luta armada para chegar ao poder, né? Já os mencheviques, liderados por Plenavok, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como por exemplo as eleições. Então eram bastante diferentes. Enquanto um acreditava ser uma forma pacífica, o outro tentava, Lenin, a questão revolucionária, tomar o poder através da revolução. O que aconteceu antes da Revolução Russa, né? Em janeiro de 1905,
um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar, pedindo melhorias, né? A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1.000 pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protesto em todo o país. Então aí foi dado o pontapé inicial da Revolução. Diante da pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para o parlamento, né? A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional. Embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada, que na verdade só foi um jogo para ele acalmar a população, né? Mas ele era que detinha ainda o maior poder. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as relações organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Estes eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905. Mais tarde, teriam um papel essencial na Revolução de 17. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior e teve que ceder algumas ilhas para esse país. Então a Rússia sai perdendo alguns territórios, né, algumas colônias aí. A atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa aqui está bem recente, que a gente viu na aula passada, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava despreparado para o confronto. As consequências foram várias derrotas em várias batalhas, né, e deixaram a Rússia enfraquecida, principalmente economicamente. Quer dizer, a Rússia não teve poder econômico para enfrentar a guerra, né? Então ela vai sofrer com isso, com a questão econômica. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu ao revolucionário e à força de abdicação de Czar II em 1917. Aí eu trago para vocês a imagem, né, da Revolução de Fevereiro e Outubro. E aí, ao centro dessa imagem, a gente tem Lenin discursando para um grupo de soldados, né, que é aquele que fazia parte dos bolcheviques. Após a abdicação de Czar, forma-se um governo provisório, né, que se viria envolvido em duas disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. Em 7 de novembro, né, os operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram terras para os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferros e as indústrias, que passaram para o controle do operário. Quando ele diz estatizaram, ele quer dizer que todos, disso que a gente falou, se tornou do poder do Estado. Então ele tirou a sociedade privada, né, a questão da propriedade privada, e ele vai distribuir com os operários. Essa seria a revolução que ele acreditava, onde o Estado ele poderia controlar e fazer essa divisão, principalmente dos lucros. Quais foram as consequências da Revolução Russa? A Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest com as potências centrais. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia, né, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Guerra Civil na Rússia. Os 4 primeiros anos do governo bolcheviques
foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Quer dizer, após a Revolução, a coisa não ficou bem fácil aí para quem tomou o poder, que foram os bolcheviques. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, Czar II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, em 1918. O Exército Vermelho, criado por Leon, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Quer dizer, mais uma vez a Rússia sofria com a questão econômica, né? Para restaurar a confiança no governo, foi criado o NEP, Nova Política Econômica. O que foi isso? Essa política econômica permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. Quer dizer, já ia de encontro com os ideais da Revolução, né, do início da Revolução. A aplicação do NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Conclusões da Revolução. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a liderança de Lenin. Após sua morte em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder, né, entre duas famílias. Derrotado, Trotsky foi expulso do país em 1940. Foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin, sob seu governo, né? A União Soviética conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Quer dizer, mais na frente a gente vai falar um pouco sobre esse regime, né, de Stalin. Perdão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos do Reino Unido, que é a Inglaterra. Após o conflito, seria alcançada a condição de segunda potência mundial. Resumindo, a Revolução Russa ocorreu em 1917. Foram 2 levantes populares ocorridos em fevereiro e outubro, né? No entanto, a agitação social vinha de longe, né? Em 1905, manifestantes pediram a Czar Nicolau II melhores condições de vida, mas foram rechaçados a bala. Quer dizer, eles eram perseguidos, eram controlados. Como consequência, o monarca procurou modernizar o país com eleições para um parlamento e uma constituição, mas que a gente viu que também só foi uma forma de burlar e de controlar essa massa que vinha se rebelando contra o seu governo. E aí, eu vou terminar com essa frase aqui de Lenin. Ela ficou ruim a imagem, mas eu achei bem interessante. Ela diz assim, ó: quando a indústria prospera, os patrões obtêm grandes lucros e não pensam em repartir com os operários. Mas, durante a crise, os patrões tratam de despejar sobre os ombros dos operários os prejuízos. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Sempre mandem no privado se gostaram da aula, se não, se eu estou falando muito rápido, se não ficou legal a aula, sugestões, tá certo? E sempre colocar o nome e a turma, tá bom? Um abraço e até a próxima.